Salve, salve, rapaziada! Estamos de volta com a nossa série sobre os temperos. Se vocês não estão acompanhando, recomendo que acompanhem, porque a gente vai estar toda semana trazendo conteúdos, vídeos sobre algum tempero específico, com bastante conhecimento e sempre uma receita no final usando esse tempero, ok? Então fiquem ligados, ativem o sininho aí, compartilhem com os amigos. Se você conhece alguém que se interessa por tempero, por gastronomia, que gosta de dar mais sabor à sua vida ou quer dar mais sabor à sua vida, porque da minha vida não é só cor, não é só audição, não é só tato. Nossa vida tem que ter sabor, tem que ter aroma, e são os temperos que proporcionam isso pra gente, ok? Então compartilha, marca a galera aí, que esse é o primeiro e único canal a respeito de temperos que vocês vão ver aí. A gente vai falar hoje sobre alho poró. Eu fiz uma enquete no Instagram esses dias e perguntei o que vocês gostariam de ver sobre uma receita. E a gente vai fazer um quiche de alho poró com abobrinha. Legal? Hoje a gente vai falar do alho poró, né? Essa planta linda, maravilhosa e saborosa, também conhecido como alho francês. É um bulbo aromático. O que são bulbos aromáticos? Os bulbos aromáticos são plantas de vida curta. O que mais se consome é essa parte, essa reserva de nutriente da planta. Isso é uma cebolinha. Eu peguei aqui para mostrar para vocês a diferença. As ervas aromáticas, como eu já disse, são as folhas das plantas. No caso dos bulbos, os bulbos são essa proeminência, né? Essa reserva de nutrientes da planta, que a planta tem para acumular os açúcares, a energia, os nutrientes da planta. Então, essa reserva aqui que a cebolinha tem menor. A cebola e o alho são exemplos clássicos de bulbos aromáticos que têm reservas maiores, né? São plantas de vida curta e precisam de uma questão de umidade, né? De água, de hidratação maior do que plantas perenes, que são aquelas árvores que duram mais tempo. Ok? Só que hoje a gente vai falar do alho poró, que é também um bulbo aromático, só que diferentemente da cebolinha, olha só, a cebolinha ela cresce as folhas, né, individuais, ó, e o bulbo fica na base dela. O alho poró, ele como a cebola, ele cresce em camadas. São várias camadas de folhas, né? Eu vou tirar um aqui para vocês, ó. São várias camadas de folhas, olha só, que vão crescendo, né? Em volta dessa reserva, desse bulbo. Então eles vão crescendo em camadas, vai crescendo, ó, tá vendo? Elas vão subindo e vai dando essa característica desse bulbo aromático tão saboroso, tão conhecido e tão importante para a culinária internacional. Enfim, o mundo inteiro usa o alho poró e a gente vai falar dele hoje. Ela se reproduz bem, ela é produzida em tipos de solos variados, vamos botar assim, ela não é tão exigente, mas ela gosta mais de solos menos ácidos, solos mais neutros e mais drenados, mais arenosos, vamos botar assim. Esse solo meu aqui, ele é um solo ácido mais compacto, então o alho poró não desenvolve tão bem. Vocês veem que tem vários e tem só um ou outro que ele desenvolveu melhor. A maioria fica menorzinho, porque ele prefere solos mais drenados, como um solo mais arenoso, mais calcário, que ele tem mais facilidade de desenvolver essas camadas, ele cresce mais. Tem uma curiosidade bacana que a gente também aprendeu recente, que não foi feito aqui, vai ser. O alho poró, quando ele chega num certo tamanho, você tem que fazer uma montoa, que eles falam. Você tem que pegar a terra e juntar no pé da planta assim, ó, né? Para quê? Para que esse caule branco cresça mais, né? E ele fica maior, o caule branco, e aí dê aquela característica que vocês encontram no mercado. Porque o caule branco é a parte mais utilizada, mais nobre da planta, essa parte branca. Por que ela fica branca? Porque ela é coberta de terra, ela não pega luz solar, então ela não faz fotossíntese nesse pedaço. Fotossíntese é feita nas folhas que estão para fora, então esse pedaço acaba que ele fica com essa característica branca mais saborosa, né? Mas as folhas são usadas também. Então vamos pegar mais uns aqui pra gente fazer a nossa receita de hoje. Vou pegar esse legalzão, esse bonitão aqui, ó. Mas tá vendo como ele não cresce tanto esse bulbo, que é a parte mais saborosa, que essa reserva de nutrientes. Vou fazer esse amontoado aqui. Então a gente vai utilizar essas duas plantas para fazer uma receita lá. Então esse é o alho poró, né? Uma planta de uso muito diverso, com características, propriedades medicinais muito interessantes também, principalmente porque ele é riquíssimo em vitamina K.
Você pode plantar em vaso, não só em canteiro, dá para plantar em canteiro, como você pode plantar em vaso. Só que tem que ser um vaso que você tenha pelo menos 25 centímetros de terra para ele crescer para baixo, né? Para dar esse bulbo e quando ele já tiver num certo tamanho, vamos botar assim, ó, nesse tamanho, a gente começar a colocar essa terra no pé dele para ele desenvolver para dentro da terra esse bulbo branco e as folhas para fora. Legal? Vamos agora para nossa cozinha, que eu vou mostrar uma receita de quiche de alho poró com abobrinha para vocês. O alho poró nada mais é do que um bulbo aromático. O bulbo é uma proeminência que se forma na base de certas plantas, plantas que têm vidas curtas, de umas famílias características, geralmente elas são primas aí, porque todas elas têm um composto chamado alinina, que dá característica de sabor e uma característica nutricional muito forte, tá? Vou mostrar para vocês. A cebola é o caso mais clássico de um bulbo aromático. E o alho também. Então, na verdade, para vocês entenderem, o bulbo é uma reserva de energia da planta. É onde a planta ela cria uma reserva, né, essa proeminência, para preservar nutrientes, açúcares, vitaminas, né, que vão nutrir essa planta durante esse período que ela esteja saudável, viva, né, durante o período de desenvolvimento e crescimento da planta. Depois que as folhas morrem, elas usam essa energia para produzir as sementes, né? Produzir as flores e continuar seu processo de reprodução. São plantas de vida curta, são plantas que precisam de uma hidratação maior, então não são plantas que suportam ambientes muito agressivos, né? Com muito quente, solos muito pobres, muito secos, muito duros. Geralmente essas plantas precisam de solos mais drenados, solos mais úmidos e com um aporte de nutriente maior. A cebolinha, por exemplo, é um bulbo aromático, só que a cebolinha, diferente do alho poró, ela dá, né? Ela cresce com algumas folhas apenas, aí ela tem esse bulbo, o bulbo aqui dela, e a gente consome mais as folhas. Por quê? Porque você corta aqui e ela fica produzindo mais folha, tá? Algumas culturas comem esse bulbo e ele é excelente grelhadinho, tostadinho, assado na brasa, fica uma delícia. O alho poró também, a cebola, o alho, todos eles têm esse composto que é a alinina, que é aquele composto que quando você come ela te dá aquela ardência nos olhos e dá o sabor característico desses produtos, tanto que eles são muito parecidos, né? Acho que a cebola é mais parecida com o alho poró e a cebolinha. O alho também é parecido, só que ele é um pouco mais forte, né? Tem as características individuais dele. O alho poró, diferentemente da cebolinha, a cebolinha tem 3 folhas, né? Nasce uma, ela vai vestindo esse bulbo, uma para cá, uma para cá. Tá. O alho poró não, são várias folhas, várias pétalas que vão cobrindo esse bulbo e vão criando esse caule, né? Como a cebola, várias pétalas, né? Vão se vestindo e vão criando essa reserva nutricional da planta. E é esse caule mais branco, mais esbranquiçado, que é o que tem mais sabor, mais valorizado. Esse caule branco é mais valorizado. Por isso que a gente falou lá atrás, né? Como quando a gente foi colher o alho poró, que é importante quem for plantar tem que cobrir, fazer a amontoa, que eles chamam, cobrir de terra quando ela está num certo tamanho, para a fotossíntese não chegar aqui, né, não ficar verde e ele ficar um talo, né, um caule maior, mais esbranquiçado, e aí ele ficar mais saboroso, ok? As folhas são também usadas, mas as folhas são mais fibrosas e não tem tanto sabor quanto o caule. As folhas são mais usadas para caldos, para sopas, ok? Eu uso tudo para refogado, eu vou usar tudo hoje. Tá? Mas o caule ele é mais nobre, vamos botar assim, tá? Uma característica importante, ele precisa ser coberto de terra para ele desenvolver. Geralmente tem bastante terra nos vãos das folhas. Então quando eu for sempre usar o alho poró, eu tenho que cortar no meio e lavar entre as folhas, porque junta bastante terra, tá bom? O alho poró tem características nutricionais fitoterápicas muito valiosas, né? O que é isso, Theo? Elas também fazem muito bem para a saúde. Como eu já disse em outros vídeos, essas ervas aromáticas, as especiarias, começaram a ser usadas pelo homem de forma medicinal, tá? Então o alho poró, ele começou a ser usado pelos egípcios, depois os romanos e os gregos difundiram pela Europa.
Ele é muito famoso na França, tanto que em alguns lugares do mundo ele é conhecido como alho francês. Ele é o símbolo do País de Gales, é um dos símbolos do País de Gales. Tem uma lenda, o País de Gales estavam em guerra contra os saxões, e num campo de alho poró, eles pegaram os alhos porós e botaram nos elmos dos capacetes dobrados. Então tem uma tradição no País de Gales, numa certa época do ano, de você dobrar o talo do alho poró, né? E tem uma festa toda lá. Por que o alho poró é muito comum na Europa, né? Em países frios? Porque ele suporta, até mais do que a cebolinha e do que a cebola, ele suporta baixas temperaturas. Ele suporta geadas e temperaturas mais baixas. Então ele era muito consumido. Um dos pratos mais famosos que se conhece com o alho poró é a sopa vichyssoise, que nada mais é que um creme de batata. Eu cozinho batata na água com tempero, um caldo de legumes e tal. Eu corto o alho poró, posso usar no cozimento, né, as folhas, mas depois eu corto esse talo mais clarinho, refogo ele, e aí eu bato essa batata com esse líquido que cozinhou a batata, eu bato no liquidificador, faço um creme, coloco esse creme nesse alho poró refogado e coloco um pouco de creme de leite, tá? Aí eu tempero, boto uma manteiga para dar sabor e dar um brilho. Eu tempero com eu gosto de noz moscada e pimenta do reino moída na hora. E é uma sopa saborosíssima, sensacional. É um produto, é uma sopa comfort food, né? É uma comida confortável, uma comida de vó lá na França. Então chama sopa vichyssoise, é um creme vichyssoise, é um creme, né? Então eu boto um pouco de creme de leite, não sei se eu falei, mas depois que eu coloco esse creme nesse alho poró refogado, eu ponho um pouco de creme de leite e desligo, e ele tem um creme, uma sopinha sensacional. Ok? Mas hoje a gente não vai fazer, eu até pensei, mas eu não tenho a batata. Eu vou fazer o quiche, que me pediram muito o quiche. Bom, a gente já fez a massa do quiche eu sempre faço antes do recheio. Por quê? Eu preciso fazer antes porque essa massa precisa descansar pelo menos 1 ou 2 horas na geladeira para ativar uma série de reações químicas que vai fazer essa massa ficar top, ok? Então eu vou começar a fazer o recheio, mas antes eu quero falar um pouco das características nutricionais e fitoterápicas. O alho poró ele é riquíssimo em vitamina K, uma vitamina que faz muito bem para a formação óssea. Ele é muito rico em antioxidantes e antimicrobicidas. A alinina, na verdade, que é esse composto que tem no alho, o alho mais do que nos outros, né, no alho, na cebola, é um composto poderosíssimo, é um antioxidante, um anti-inflamatório e um antimicrobiano poderosíssimo. Por isso que quando a gente está gripado, a gente toma chá de alho, toma chá de cebola. Por quê? Porque essa alinina é um composto muito poderoso. O alho poró, ele é rico em ácido fólico, que também é um ácido que ajuda na formação encefálica dos fetos, dos bebês. Então, para as mulheres grávidas, devem comer bastante alho poró, que ajuda nessa formação. Geralmente, mulher grávida até toma suplementos de ácido fólico industrializado, mas nada como consumir o alho poró não ajude bastante. Tem algumas culturas que dizem que o alho poró é até estimulante sexual. Ele combate como é que chama? Quando você não consegue, a infertilidade. Ele combate a infertilidade e ajuda em aumentar a fertilidade, principalmente masculina, ok? Então ficamos de olho. Ó, vocês homens aí que estão com problema de ereção, né, que não estão conseguindo fazer filhinho na mulher, alho poró em vocês, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar cortando. No mercado ele não vem com as raízes, ele vem cortado aqui. Então eu vou começar tirando isso. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a fazer o nosso recheio. Ok? Então lembra que eu falei, quando for usar o alho poró, como ele tem que fazer esse amontoado de terra no pé para ele desenvolver mais o caule branco, geralmente ele tem bastante terra entre as folhas, porque elas vão crescendo, né? E aí vai caindo terra e vai ficando com bastante terra. Então o ideal quando eu for usar o alho poró é eu cortar ele no meio assim, ó, tá? Para lavar, porque ele fica, ó, bastante terra nos vãos assim, ó. Então eu tenho que lavar bem isso aqui, tá bom? Lavar bem essas folhagens. Normalmente o pessoal usa essa folha verde para fazer caldo, né? Para fazer um fundo. Eu vou usar também no meu recheio. Eu gosto, ela para mim não me incomoda nada, tá? Então eu vou usar no meu recheio. Então aqui eu vou botar 2 desses alhos porós pequenos. Se você tiver um alho poró grande, pode cortar todo ele. Então eu vou cortar esse alho poró todo em tiras finas, né?
que eu posso fazer? Se o alho poró estiver velho, se o alho poró tiver com umas folhas externas mais amareladas, tira. Porque essa folha provavelmente ela é mais fibrosa, né? Tá mais seca, então ela não vai ficar tão interessante. Tem uma quiche clássica, pessoal, que é a quiche Lorraine, né? Famosa quiche francesa, quiche Lorraine, que é alho poró com bacon. Eu não vou fazer com bacon, vou fazer só o alho poró com abobrinha, porque eu estou comendo menos carne. Mas se vocês quiserem, simplesmente cortem o bacon, refoguem o bacon, tira um pouco do excesso daquela gordura, refoga o alho poró e aí põe o recheio do que a gente vai ensinar vocês aqui do quiche, que nada mais é creme de leite, ovos e só. É creme de leite, ovo e temperinho. Ah, um detalhe aqui legal. Eu posso fazer o alho poró, só ele simplesmente grelhado na frigideira. Corto ele no meio e grelho ele bem até ele tostar um lado dele. É um acompanhamento excelente, por exemplo, uma carne, para um steak, né? Ou para um prato, para complementar um prato, eu corto lá o alho poró, ele menorzinho. Se eu conseguir comprar eles menores, eu posso cortar no meio, grelhar ele, servir junto com uma carne, com os legumes. Eu posso colocar ele na brasa, numa churrasqueira, só cortar no meio e botar ele com essa parte da brasa. Lembrando, essa alinina, que é esse composto que dá esse sabor ardido, vamos botar assim, do alho, da cebola, do alho poró, quando eu levo ela para um aquecimento, né, sob uma temperatura alta, principalmente quando eu tosto ela, dou uma boa grelhada, ela perde aquele ardor, ela libera uma característica de sabor interessante e ativa os açúcares presentes nessa planta. Lembra, os bulbos aromáticos são reservas de nutrientes da planta. Os nutrientes que alimentam essa planta são açúcares, são amidos. Então, quando eu cozinho isso, quando eu ativo com calor, esse açúcar ele sofre um processo de caramelização e ele libera um sabor muito interessante. Então, tanto a cebolinha quanto a cebola, quem nunca comeu uma cebola assada, né, na churrasqueira, ela fica adocicada. O alho poró também, então vale muito a pena. Uma maneira de comer o alho poró, né? Não só como recheio, como refogado, como complemento, eu posso comer ele como um ator principal, só grelhado na frigideira bem quente ou numa churrasqueira, fica muito gostoso. Só corta ele no meio, pum, vira ele assim, deixo tostar bem e sirvo, tá bom? Então vou aqui ralar minha abobrinha. Esse é o vídeo do alho poró. E agora a gente vai fazer a nossa receita, que vocês tanto me pediram na nossa enquete lá do Insta, que é o quiche de alho poró. Mas eu não vou fazer um simples quiche de alho poró, vou fazer um quiche de alho poró com abobrinha e tomilho. Legal?